realizarem seus trabalhos, acabam voltando às suas calungas, né, que era da onde eles nunca deveriam ter saído. Mas como conhecer uma entidade genuína, ou seja, os chefes dos Exus? Os chefes dos Exus são entidades de extrema postura, são imponentes, desafiadores, ficam frente a frente com você. Sabe aquele Exu que olha para você dentro dos olhos, ele não desvia, ele não baixa a vista, não baixa a cabeça. A sensação de que você está diante de uma energia verdadeira. Mas quando você começa a conversar com o Exu, ele olha para o lado, olha para cima e tudo, começa a desconfiar. São as energias verdadeiras, elas são carismáticas, elas são sábias. Seus ensinamentos não chocam ninguém, são surpreendentes e completos. Sua energia é transcendental, ele é suave, ele é eletrizante. Ele, quando se manifesta, ele não carangueja, ele não fica torto. Deu para entender? Porque muitas das vezes você vê uma manifestação de um Exu, aí ele se manifesta, né, se joga no chão, se caranguejando, aí depois ele levanta e vem te dar conselho. Aí você vê aí uma discrepância, uma incoerência. O Exu que desce caranguejado, arranhando o chão, ele não pode ter postura e depois vir conversar com você para te dar conselho. Porque aquele ali é um espírito que ainda não se desgarrou do elemento terra. Ele ainda não alcançou aquele grau de aconselhamento. Então, aí é uma certeza, ali é um norteador de que você realmente está diante de um zombeteiro. Tá? A sua oratória, ou suas oratórias desses Exus verdadeiros, são poderosos, expressivos, são demoníacos e livres, sem redundância nos assuntos e termos. Ele discorre com maestria. Eles são o que chamamos de detetives do plano astral. Eles sondam inimigos, projetos secretos, revelam com efetividade e precisão os fatos necessários, as atitudes a serem tomadas e as magias a serem utilizadas. Ou seja, tudo que for do interesse do filho de fé para obtenção do mérito, podem sempre em seus despachos artigos, sempre em seus despachos artigos e comidas e bebidas de requinte, que está de acordo com a sua roupagem, com o seu caminho de prosperidade. É uma entidade próxima. Estes são o que a gente chama de entidade genuína, verdadeira. Enquanto que os quiumbas são espíritos confusos, estão sempre falando em morte, em desgraça. Vocês já viram uns Exus que falam assim, ele chega, ele desce, ele pega uma vela, ele bota a vela acesa dentro da boca, ele fuma um charuto ao contrário, queimando a língua, aí ele fala assim, diabo, 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 aquelas coisas grotescas, sabe? Aquelas coisas horríveis. Então você já sabe que está diante de um quiumba, daqueles brabo mesmo. Nada de tomar bênção. Primeiro que não se toma bênção para Exu, nada de nenhum salamaleque com esse tipo de Exu, tá? Dá desprezo, tá? Então esses Exus, eles são mandados para a casa de inimigos e pessoas não queridas pelos quibandeiros. Então essas energias são utilizadas pelos feiticeiros para a realização de algum trabalho, mas aí tem o domínio, o feiticeiro tem o domínio dessas energias. No todo, eles emanam uma energia repugnante, ou até mesmo em suas vozes, são vozes cavernosas, pois falam entre os dentes. Eles não possuem postura, olham para o chão o tempo todo. E devido aos lugares trevosos onde vivem, a sua sabedoria é quase nenhuma. E falam de coisas do passado e de pessoas que trouxeram dores emocionais, pedem sempre putrefações em seu despacho. O tipo de Exu que não fala de Deus, porque o Exu verdadeiro, ele fala de Deus. E eu abro aqui um parênteses para falar sobre o Pai Mazinho. Pai Mazinho de Boiadeiro, sua bênção, meu velho, um grande amigo, o Pai Mazinho. Eu não estou devendo até essa reportagem, eu vou fazer qualquer hora dessa quando eu tiver tempo, talvez nessa edição agora do Jornal Brasil Candomblé Verdade 2, eu vou estar colocando essa reportagem. Gente, o Pai Mazinho, nas quartas-feiras, lá na rua Piaí, 3.910, lá em Sepetiba, o Sargento Moretti conhece, já tivemos lá. O Pai Mazinho realiza uma gira do seu Xiriri, aonde seu Xiriri reza Pai Nosso e Ave Maria, fala de Deus. Aí chega lá um maluco de um evangélico, de um padre, esse Pai Santo é maluco.
Já viu Exu falar de Deus? Sim, Exu pode falar de Deus. Qual é o problema? Ele é um espírito batizado, é um espírito de luz. Se você vai lá na casa do Pai Mazinho, você vai ver Tiriri, rezando Pai Nosso, Ave Maria, ajoelhado, a imagem lá de Nosso Senhor Jesus Cristo, vulto lá de gesso, e ele rezando junto com o povo. Mas o Pai Mazinho ficou velho, ficou maluco. Tá babão. Mas não é isso não. Tiriri é um grande feiticeiro. É um grande feiticeiro. Então ele caminha livremente, leve e solto pelo lado da quimbanda e pelo lado da umbanda. Então ali naquela manifestação, naquela sessão que o Pai Mazinho realiza, ali é o que a gente chama de umbanda pura. Aquele tiriri é o mesmo tiriri da quimbanda que faz o couro comer. Mas ele aqui, ele está com aquela roupagem dele, está venerando o quê? A entidade maior da cristandade, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. E muita gente fica sem entender. Mas por quê? Porque aquele ali é um espírito de luz, ele tem como se comportar, ele tem sabedoria, ele tem poder. Então muita gente, por que esses feiticeiros de Araque, eles se dão mal? Porque eles não têm o conhecimento da energia verdadeira. Então daí eu estou dando esse exemplo do Pai Mazinho. E voltando, gente, aos obsessores, o contato com esses seres obsessores, ele é chocante, traz a sensação de muito medo às pessoas sensíveis, e por isso mesmo quando tentam imitar os chefes, os seus Exus, os Exus chefes, né, eles podem até ter sucesso ou não. Eles são seres desgraçados, amargos, maliciosos, revoltados, obsessivos. E quando é feito um trabalho no qual é liberado um destes por outros quibandeiros ou por encomendas, a vítima chega a vir no centro para se desfazer da manifestação desse espírito. Muitas das vezes o incorporado e tentam agredir de morte a vítima do feitiço. É necessário sempre a pessoa preparada ao redor para contê-lo. E o chefe do terreiro, conforme eu disse lá no início, tá? É que vai ter o controle da situação, vai conversar com esse espírito, vai dominar, ver o que ele recebeu para estar atuando daquela vida, quem o mandou, o que ele quer para sair dali. Aí então recebem o Exu de cabeça que virá levá-lo embora para o devido local, liberando a vítima desse vampiro espiritual para então cumprir com a sua obrigação e tratos que porventura tenha sido feito. Gente, essas explicações sobre o obsessor, elas são básicas. Por quê? Porque a gente não vê ninguém, infelizmente, falando, dando essa orientação, porque isso acontece no dia a dia. Eu já quase nem vou mais em roda de Exu, em roda de quimbanda, porque a gente só vê isso. Né? Sabe, você está numa roda, você está quietinho lá observando, aí chega aquele Exu e está te rondando, aí ele olha para você, eu conheço o senhor, Pombagira, né? Eu conheço o senhor. Aí você olha assim, isso não vai prestar, né? Aí vem com aquela história que eu gosto de Cerca Lourenço. Né? Gente, o Exu verdadeiro não faz isso. O Exu verdadeiro não faz isso. Ele te cumprimenta, ele pede proteção para vocês, ele é um intermediário, ele diz assim, ó, que os deuses dessa casa, de Exu ou Oxalá, abençoe todos vocês, mas ele pessoalmente não abençoa. O Exu verdadeiro, ele não abençoa ninguém, ele pede para que os deuses daquela casa, do panteão africano, ou Deus da Igreja Católica, abençoe você, mas ele não. Agora um obsessor, ele vai dizer, não vai tomar a bênção, tem gente que tem obsessor que pede que as pessoas se ajoelhem e tomem a bênção. Um Exu verdadeiro não faz isso. Ele não faz isso, porque ele é um intermediário, ele pede para que as forças maiores e poderosas abençoem essas pessoas. Bem, gente, eu estava devendo a vocês, eu não esgotei aqui de maneira nenhuma, é o tema Quimbanda. Eu ainda vou ficar ainda mais ou menos uns 2 ou 3 programas falando sobre Quimbanda. Eu tive outros e-mails, mas esse foi muito importante para falar. Não estou aqui para ofender ninguém, cada um leva a sua casa da maneira como quiser. Mas como esse ouvinte, tá, ele me mandou esse e-mail, então ele caiu como uma luva dentro do tema, então eu dei essa explicação, tá? Okay, para dizer da importância que é um ritual de Quimbanda.
e do cuidado que as pessoas têm que ter para com essa ritualística. Tá? E uma outra coisa, um ritual de quimbanda, ele sai mais caro do que um ritual de candomblé. Vocês sabiam? Porque um candomblé, ele é precedido do quê? Tem algumas ritualísticas que você faz para a firmeza da casa e tudo, mas não tem bebida, né? Não tem bebida, quase não tem matança. Se tiver um ou dois lá que você coloca lá para Exu e tal, para o vodum da casa e tudo. Mas o ritual de quimbanda, ele é caro, porque você tem 7 caminhos que precisam, são 7 forças, são 7 caminhos de Exu que precisam ser sacramentados, que precisam ser louvados sempre que você fizer um ritual de quimbanda. E ritual de quimbanda, então todas essas 7 pontas você usa do ritual sangrento, o ofertório de sangue de Egé. Então já começa a encarecer por aí, tá? No final de uma gira de quimbanda, geralmente tem um AG1, um lauto AG1. Se a gente dá um lauto AG1 lá na gira de candomblé, no ritual de quimbanda você nem imagina. Agora, se deve evitar é a bebida alcoólica no ritual de quimbanda. Deve-se evitar a bebida alcoólica. Exu já tomou lá o tifunfum dele lá, ele subiu e levou o dele lá. Os seres humanos vão depois, né? Tem um rega-bofe, geralmente tem um churrasco, tem uma feijoada, né? Tem uma buchada no tambor de Minas, a gente, não é isso, mãe Rosa, né? A gente faz uma dobradinha, uma buchada dentro do ritual de quimbanda, tem uma buchada, aquela panelada bonita, gostosa. Moretti, você não pode, tem que ir devagar na buchada, porque senão Zé Maria te abraça, né? Porque a buchada não é mole não, tá? Eu já vi gente cantar para subir de buchada, tá? Eu vou até cantar aqui um fato pitoresco que aconteceu comigo com a mãe Rose, né? Nós temos um sítio lá na Serra, entendeu? E às vezes a gente fica uns tempos sem ir lá. Então, nós teve uma época lá que tinha um caseiro, mas o caseiro era preguiçoso toda a vida, sabe? Ele era descendente de nigeriano. Eu vou ter que falar um pouco sobre a história do negro. Por quê? Por que os negros, quando foram trazidos para o Brasil, eles eram escolhidos, né, pelos dentes, né, o comprador de escravo, né? Lá Praça 15 tinha um ponto de venda, lá no Maranhão tem um lugar chamado Cafua das Mercês, que foi até tombado como patrimônio histórico, fica próximo à Praia do Desterro. Eles desciam nos navios e vinham para o Cafua das Mercês, né, que é um convento. Então ali eles eram amarrados e então os compradores de escravos iam examinavam. Então começava pelos dentes e sabe por onde mais? Pela canela. Então os negros vindos do Daomé, de Angola, eram os negros mais preferidos. Por quê? Porque eram aqueles negros da canela fina. E o negro da canela fina é trabalhador. É o Marco. Era trabalhador. Já os negros vindo da Nigéria, do Sundão, aquele canelão grosso, aquele não gostava de trabalho. Eles eram usados para outros tipos de trabalho dentro da senzala, ou seja, né, de pai d'égua. Você sabe o que é pai d'égua? É o negro procriador. A função dele era só furunfar, fazer outros e outros escravos. Eles tinham também, mas os de trabalho bom mesmo eram lá os moçambicanos, os angolenses, né, ou os daumeanos, né, canela fina, né. Então os compradores de escravos tinham essa preferência, né. E bem, feito esse esclarecimento histórico, né, então voltamos ao caseiro lá do nosso sítio. E ele, negro, né, mas da canela, mas o bicho preguiçoso toda a vida. Rapaz, eu chegava lá, o mato enorme, né? Aí um dia eu resolvi mandar ele embora. Cara, não tem jeito, ele quer te ajudar, mas você não quer entrar dentro do nosso conceito de trabalho, né? Mandei ele embora. Mas a gente tinha que fazer lá uns orões, né? E eu precisava capinar uma parte do terreiro. Tinha um rapaz que capinava terreno. Então aí eu tratei dele capinar o terreno, tudo. Aí ele foi, capinou tudo. O nome dele até Arlindo, né? Arlindo, já está com Deus, né? Mas só que o Arlindo,
Ele era movido a cachaça. Ele tomava uma rama desgraçada.